A Deus, eu cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, eu peço, por favor, abram suas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo de número 6. Levítico, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos encontram um texto bíblico, eu quero aqui tecer os meus agradecimentos ao pastor Osmar José da Silva, nosso pastor presidente, também ao nosso querido pastor Osmar Goulart, primeiro vice-presidente, por nos franquear este altar mais uma vez, nos dando a honra e a alegria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Que Deus abençoe os nossos pastores, também toda a diretoria deste campo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem já achou, diga bem forte amém. Nós vamos ler Levítico capítulo 6 e o versículo de número 10, o versículo de número 10, para nós considerarmos o que Deus tem a falar conosco. E a Bíblia nos diz assim: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará junto ao altar. Ainda o verso 11, depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. Amém? Somente até aqui. Os irmãos podem tomar seus assentos. Querida igreja, muita alegria no meu coração por Deus me conceder mais essa oportunidade, mas confesso aos irmãos, sempre pesa muito a responsabilidade ministrar sobre este altar diante desta igreja. E se alguém não sente o peito apertar, eu confesso aos irmãos que todas as vezes que o Senhor me concede esse privilégio, eu sinto o peito apertar bastante, pelo tamanho da responsabilidade, mas é uma alegria e uma honra muito grande. Meus irmãos, vamos à palavra, a gloriosa palavra de Deus. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo, meus irmãos, os tempos que a Bíblia denomina como princípio das dores. Talvez alguns ainda não aceitem essa ideia, mas eu pessoalmente penso que, conforme a palavra de Jesus, nós estamos vivendo o tempo do princípio das dores. E os irmãos estão vendo como o mundo está agitado, como as coisas estão se deturpando cada vez mais. E esses dias eu comentava com os meus filhos, com a minha esposa em casa, dizendo o seguinte, também comentei com a igreja lá no Jardim Rodrigo, que a geração da grande tribulação está se levantando. Essa geração cheia de pensamentos ideológicos, cheia de achismos que vão totalmente na contramão da palavra de Deus. Mas por que é importante citar isso? Se nós estamos vivendo o tempo do princípio das dores, em que o mundo está cada vez mais esquisito, mais estranho, também é verdade, meus irmãos, que nós estamos vivendo o tempo em que o Senhor tem urgência em restaurar a sua igreja. E quando eu digo restaurar a igreja, eu não estou querendo aqui proferir uma palavra negativa de jeito nenhum, porque a Bíblia testifica acerca da igreja dizendo que ela é sem mácula, sem ruga, sem mancha, nem coisa semelhante. Mas também é verdade que nós estamos vendo uma apatia muito grande que caiu, que veio sobre o povo de Deus nesses últimos anos. No domingo, nós recebemos pastor Flávio, lá de Alumínio, lá na nossa congregação, e eu comentava com ele como está difícil, o povo parece que combina. E alguns cultos o povo parece que combina. Hoje nós vamos quase todo mundo, porque nunca está todo mundo, é incrível, né?
E parece que tem dia que eles combinam também, hoje não vamos faltar quase que todo mundo, falta um montão de gente. E eu falava para ele, isso machuca a gente, o que está acontecendo? E ele disse, pastor, tenho andado por aí e tenho visto que isso é geral. E eu tenho conversado com outros pastores e sempre o testemunho é o mesmo. A mesma apatia tem sido derramada sobre o povo de Deus. O povo de Deus parece que não tem mais aquele ímpeto que havia antigamente, aquela vontade de estar na igreja, aquela vontade de dar glória a Deus, aquele ímpeto de falar em línguas estranhas, aquele ímpeto de quando ouvimos falar que Jesus cura, salva, mensagens singelas e simples, aquele ímpeto que havia na igreja em levantar a mão e dizer, só o Senhor é Deus, glória a Deus. Eu tenho dito lá no Jardim Rodrigo, muitas vezes eu venho para cá na terça-feira, irmãos, muito cansado, do corpo pedido para ficar em casa, deitar e dormir, mas eu digo, não, eu vou para a casa do papai, ouvir uma palavra. E às vezes a gente está ali sentadinho, lutando com o sono, porque o cansaço vem, o meu trabalho me exigue muito, mentalmente, quando chega no final do dia, eu estou querendo deitar e dormir, mais nada. Mas irmãos, nada melhor do que estar na casa de Deus, sentar e ouvir uma palavra. Aquela palavra alimenta a nossa alma. Eu volto para casa dizendo, Deus é fiel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas por que você está falando tudo isso, pastor? Só para tomar o tempo? Não, eu estou te dizendo isso para te dizer, para te afirmar uma coisa. Deus tem urgência em restaurar na sua igreja o ímpeto, a chama pentecostal, como foi ministrado terça-feira passada aqui pelo pastor Daniel, se não me falha a memória. Deus tem urgência, irmãos. Deus precisa, Deus tem necessidade, como Deus. Não quero falar nenhuma heresia, mas escute, Deus sente a necessidade de mover a sua igreja, e é tempo em que muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão ser movidas pela mão de Deus para tirar o povo de Deus desse estado de certa tranquilidade em que nós todos nos colocamos. Nós não oramos mais como orávamos antigamente, nós não jejuamos mais como jejuávamos há anos atrás, nós não lemos a Bíblia mais como líamos anos atrás, e eu quero compartilhar com os irmãos na Bíblia Sagrada uma das razões que o Senhor me mostrou há algum tempo já, com respeito ao que pode impedir na nossa vida o espaço correto para uma oferta nova. Deus, falando com Moisés, estipulou uma série de coisas que os irmãos conhecem, lendo o livro de Levítico, livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, e aí vai. Mas irmãos, além de nós considerarmos aqui a questão da tipologia, aquela matéria da teologia, nós não vamos teologizar nessa noite, não, vamos falar com singeleza a palavra, mas escute, é importante nós entendermos que essa área da teologia chamada tipologia, considera uma coisa, que as coisas que foram escritas, foram mostradas aqui no Pentateuco, apontam para a figura de Cristo, para a pessoa de Jesus Cristo, e apontam também para a sua igreja. E essa palavra que eu vou ministrar aos irmãos, tem várias aplicações, algumas muito profundas, que nós não vamos nos arriscar nessa noite. Prefiro ficar de uma maneira mais simplista, fazer uma aplicação bem singela, mas que Deus falou muito ao meu coração, já há algum tempo através dessa palavra. Inclusive, pastor Alceu Pires, me ouvindo uma vez falando sobre essa palavra, escreveu um hino bacana, bonito demais. Uma hora dessa, os irmãos vão ouvir. Irmãos, escute só. O Senhor chama Moisés, e além de passar todo o modelo do tabernáculo, tudo o que deveria ser feito, os utensílios, os móveis, as cortinas, as tábuas, os formatos, as figuras, tudo que Deus mandou Moisés fazer, ou ordenar aos artífices fazerem, né? A Oliabe e Bezalael. Quando nós olhamos para o tabernáculo, eu vejo um cuidado de Deus em mostrar o caminho do Santo dos Santos. O Senhor determina a construção do tabernáculo, e nós não vamos entrar em muitos detalhes de medidas, por questão de vigilância, para não falar bobagens, errar números. Mas o Senhor manda que Moisés diga
artífices construíram o tabernáculo, primeiro aquelas cortinas que formavam o átrio, no lado de fora, o átrio, haveria ali, dentro do átrio na verdade, né, haveria o altar do holocausto, depois a pia de bronze, e depois o tabernáculo propriamente dito. Mas hoje nós vamos ficar bem no início, nós vamos ficar bem na entrada do átrio, nós nem vamos entrar lá no tabernáculo, porque o primeiro objeto que havia para que o sacerdote trilhasse o caminho até chegar lá no último estágio, que era o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, do lado de fora, o primeiro objeto era a Arca do Holocausto. E aqui Deus começa a falar conosco, como começou a falar comigo de uma forma muito gloriosa, há tempos atrás, quando eu estudava essa palavra. O Senhor disse o seguinte: Moisés, vocês vão fazer uma arca, um altar na verdade, um altar que vai ser de madeira, coberto de bronze, e vai ter as seguintes medidas: 2,5 metros de largura em todos os seus lados, ele vai ser em forma quadrada, 2,5 metros, 2,5, 2,5, 2,5, e de altura vai ter cerca de 1,30 metros. Tem que ser feito, uma coisa que eu acho muito interessante, é que Deus fala com Moisés o seguinte: Moisés, toma cuidado, para que aquilo que você vai fazer, seja feito conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E antes de nós chegarmos lá no sacrifício e a questão das cinzas, que é onde o Senhor nos chama a atenção nessa noite, eu preciso dizer algo aos irmãos. Irmãos, um dos primeiros detalhes que Deus foi específico com Moisés, para que ele fosse específico com os artífices, era: tem que ter as medidas exatas. A Bíblia fala de côvados, traduzindo aqui para a nossa linguagem, os metros, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 1,30 de altura. E o Senhor diz: as medidas têm que serem iguais. O altar do holocausto será em forma quadrática, não pode ter outra forma. Porque, irmãos, isso tem uma simbologia. Quando eu olho para o altar, eu olho para Cristo, onde a Bíblia diz que no Senhor nós não encontramos sombra de variação, nem dúvida alguma. Quando você olha para Cristo, se você olha para o Cristo histórico, você não vê falha. A Bíblia diz que na sua boca não se achou engano. Não houve nenhuma falha no Senhor Jesus Cristo, ainda que fortes touros de Bazã abrissem contra ele as suas bocas, lá na cruz do Calvário, não puderam encontrar nenhuma falha e nenhuma palavra errada, porque se olharmos para o Cristo histórico, não há falhas. Se olharmos para o Cristo teológico, as medidas são as mesmas. Se olharmos para o Cristo humano, as medidas são perfeitas. E se olharmos para o Cristo divino, o Filho de Deus, as medidas são exatas. O Senhor está dizendo: em Cristo há perfeição. Por isso ele testificou lá no batismo, ele dizendo o seguinte, quando João ministrou o batismo sobre ele: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, porque eu encontro perfeição. Pastor, mas que isso tem a ver conosco? Irmãos, o primeiro lugar para quem deseja chegar ao Santo dos Santos se chama altar do holocausto, um lugar de medidas perfeitas. E não era chegar lá: ô sacerdote, eu vim trazer uma oferta. Não, a Bíblia, se você ler com cuidado, Levítico 6 e as outras passagens, eu anotei bastante coisa, mas eu anoto muita coisa, aí depois fica difícil para achar aqui. A Bíblia vai te dizer o seguinte, que não era só chegar a apresentar a oferta, tinha toda uma ritualística, tinha todo um processo, tudo determinado por Deus. E por que isso é importante? Deus quer restaurar o seu povo, Deus quer restaurar em nós a alegria do Espírito, Deus quer restaurar em nós a alegria até mesmo da salvação, porque muitos a têm perdido. Mas, irmãos, nós não conseguiremos se nós não entendermos que para nós trilharmos o caminho traçado por Deus, para chegar ao Santo dos Santos, nós temos que passar pelo altar perfeito do holocausto e entregar uma oferta ordenada. Quanta gente hoje acha, esses dias atrás, irmãos, é cada coisa que a gente ouve. Eu ouvi, eu não posso citar nomes, tem que ser muito cuidadoso para falar, porque os irmãos sabem como está o tempo hoje. Mas eu vi uma certa personalidade do mundo artístico aqui no nosso Brasil, vivendo uma vida, saiu da igreja, tinha aceitado Jesus, estava servindo a Jesus, mas enfim,
Deus sabe que ela viveu lá, mas ela saiu da igreja, reassumiu a sua vida anterior, vendendo a imagem do seu próprio corpo, e ela afirma com todas as palavras, com toda a categoria, dizendo o seguinte: eu tenho prazer em ser assim, e Jesus me aceita assim. Eu creio em Jesus, e Ele vai me levar para o céu. E a gente tem que se calar, porque a gente não tem direito de julgar. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, para chegar no Santo dos Santos, tem que passar pelo altar quadrático, tem que passar pelo altar perfeito, e tem que entregar uma oferta perfeita, uma oferta ordenada, conforme a palavra que está sendo revelada aqui. Como era feito esse sacrifício? O Senhor disse, todo mundo já sabe isso, mas vamos citar, para a gente chegar lá na frente. O Senhor diz o seguinte, lá em Levítico capítulo 1 você vai ver isso. Quando alguém for apresentar um holocausto, tem 3 tipos: gado grande, gado miúdo e aves. Quando for, tudo tem uma série de questões importantes, mas vamos da forma mais simples possível. Quando for gado grande, um boi, um bezerro e assim por diante, vocês vão trazer na porta do altar, de frente para o tabernáculo, de frente para o tabernáculo. E o ofertante, irmãos, presta atenção, a Bíblia diz assim: o ofertante tem que fazer uma coisa, tem que colocar as suas mãos sobre a cabeça do animal. Depois que ele coloca as mãos sobre a cabeça do animal, a Bíblia diz assim: para que ele seja aceito, o sacerdote pegava aquele animal, degolava o animal, pegava o sangue do animal, e jogava em torno, em roda do altar, esfolava, tirava a pele do animal. Pastor, que absurdo! Está na Bíblia, escute isso aí. Tudo isso apontando para a figura de Cristo. Tirava a pele do animal, cortava em partes, e o Senhor determina, se você ler lá em Levítico capítulo 1, uma certa ordem. Tinha que colocar a cabeça, o redenho sobre a cabeça, que quer dizer a gordura que cobre o fígado, ordem. Olha o que a Bíblia está mostrando, ordem, não é de qualquer jeito. Primeiro a cabeça, depois o redenho, a fressura quer dizer as partes internas, as vísceras, rins, coração e intestinos, tinha que ser lavado com água. As pernas também eram cortadas e lavadas com água, e depois colocado tudo sobre o altar, que estava sobre a lenha, onde estava o fogo que o próprio Deus acendeu, e que havia uma ordem: esse fogo vai arder continuamente. Quando eu leio isso, irmãos, eu penso no seguinte: o que acontece com tanta gente que acha que servir a Deus pode ser do jeito que ele pensa? Às vezes nós, como pastores de congregação, representantes do ministério, passamos por uns perrengues, umas provas lá na congregação, porque encontramos gente boa. Vocês vão entender o que eu quero dizer: gente boa, irmãos, gente chamada por Deus, que em vez de estar produzindo, está dando trabalho. Sabe por quê? Porque se enquadra nisso que nós estamos ministrando nessa noite. E muitas vezes está chegando no altar e está colocando oferta de qualquer jeito. E apesar da palavra parecer dura, não é. Eu falo isso com o maior respeito pela igreja. Eu te digo, crente, não é só ofertar, não é só chegar na igreja e falar glória a Deus, não é só chegar na igreja e cantar um hino. Não, irmãos, tem ordem. E a Bíblia diz: faça-se tudo decentemente e com ordem. Apesar da palavra parecer uma palavra de correção, não é. É uma palavra de orientação, para que a igreja entenda: Deus quer restaurar em nós o mover do Espírito, mas uma das primeiras coisas que a gente precisa colocar em ordem é a nossa oferta no altar. Parar de ofertar de qualquer jeito. Quero me afastei de que profácia. Pessoas que abrem as suas bocas contra a dignidade, falam contra quem Deus estabelece, falam contra quem Deus coloca no comando do seu rebanho, e depois chega lá diante da igreja: vamos adorar, meus irmãos, levante sua mão. Deus não vai aceitar, porque esse negócio não está seguindo a ordem determinada pela palavra. Gente que calunia, gente que difama, gente que despreza, amando fácia. E essa palavra pesa sobre mim, irmãos, e pesa muito, porque quando eu falo essa palavra, a minha consciência está perguntando: Marcos, e você está indo bem nisso? Aí eu fico aqui: Jesus me socorre e não deixa eu falhar. Aleluia.
A oferta no altar, eu sinto uma graça de Deus para falar isso nessa noite, irmãos. O altar é quadrado, de onde você olha não tem diferença. Você olha daqui, é quadrado. Você olha do lado de cá, é quadrado. 2,5 metros daqui, 2,5 metros de lá. E a oferta, todos os lados. E a oferta tem que ser colocada do jeito que a Bíblia diz. Primeiro degolado, depois esfolado, depois cortado em partes, depois lavado e depois ordenado sobre a lenha. E o Espírito de Deus pergunta ao meu coração e ao teu coração: de que maneira você tem colocado a tua oferta sobre o altar? E a Bíblia é clara. A Bíblia diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com inteligência. Aramante de fácia. Você está aqui nesta noite, ou você que está nos assistindo, está assistindo por uma razão, porque Deus ama você e ama muito. E o Senhor quer restaurar em você os valores do reino. Aleluia. Mas irmãos, vamos lá. Eu fico imaginando Deus olhando desde a sua glória. Aleluia. Deus olhando desde a sua glória e vendo o ofertante. Olha como as coisas funcionavam, né? Representando Cristo e a importância de Cristo na nossa vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas lá na antiguidade, eu fico imaginando, o ofertante ia chegando diante do altar com uma oferta que ia ser queimada ali sobre o altar. E o Senhor, olhando do céu, olha para o ofertante e vê um monte de pecado, mácula. E o Senhor olha para o ofertante e diz: o negócio está feio, mas ele está chegando com oferta. Ele está chegando com uma entrega. Irmãos, não existe culto sem entrega. Não existe culto sem renúncia. Tem que entregar no altar. Tem que entregar. E eu sinto Deus falando com alguém aqui nesta noite. Tem que haver entrega. Não adianta ficar se segurando. Tem que se entregar no altar eterno. Mas escute, chegava a pessoa ali, trazia a sua oferta. O sacerdote dizia: vamos fazer conforme Deus orientou. Põe as mãos sobre o animal, significando que estava se identificando com ele, e os seus pecados estavam sendo transferidos para aquele que seria o substituto. E aí o Senhor está olhando. Daqui a pouco o sacerdote fere o animal, a vida se esvai, o sangue é derramado em volta do altar, toda a liturgia. Irmãos, agora escute só. Depois que tudo era colocado sobre o fogo, aleluia, o fogo começava, presta atenção nesse detalhe, o fogo começava a transformar a oferta. Só que enquanto o fogo estava transformando aquela oferta, a fumaça subia. E biblicamente duas coisas acontecem, irmãos. Primeiro, Deus sente o aroma daquela oferta. Na verdade o aroma é espiritual, né? E Deus, quando sente aquele aroma, diz: tem culto, tem oferta subindo para mim. Então meu coração, irmão, por isso que é tão bom quando o crente, mesmo que o negócio está difícil, está apertado, está difícil, você está muitas vezes derramando lágrimas quase que de sangue, de tanto sofrimento, mas quando você abre sua boca, mesmo com dificuldade, mesmo que você é baixinho, mas você diz assim, ó: glória a Deus. O Senhor faz assim, ó: eita, que tem culto, meu filho está cultuando. A irmã está ali sofrendo, às vezes sofreu uma decepção, às vezes sofreu infidelidade, às vezes a enfermidade veio sobre o lar, mas o crente está ali, a irmã, o irmão está dizendo: só o Senhor é Deus. E o Senhor está vendo e está cheirando aquele aroma glorioso que está subindo até ele. Lá no Antigo Testamento, Deus respirava, sentia o aroma espiritual. Não é que Deus fica cheirando fumaça, irmãos. A Bíblia está falando de coisas espirituais aqui, toda aquela simbologia, mas Deus sentiu o espiritual. E o aroma só Deus sabe explicar. Só Deus poderá nos dizer lá na eternidade que aroma era aquele, representando o sacrifício de Cristo. Mas uma outra coisa que acontecia, quando o sangue do animal era derrubado, aquele sangue, a Bíblia diz, aqui no versículo 10, é no capítulo 1, desculpa, é no capítulo 1, esqueci o versículo agora, me perdoe, está anotado aqui, mas eu não vou ficar procurando para não tomar tempo.
a Bíblia diz que aquilo era feito para expiação. Expiação, a palavra kafar no hebraico quer dizer o seguinte: cobrir. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O ofertante chegava com a vida tudo cheio de pecado, Deus olhava e falava: está feio o negócio. Mas quando ele entregava o seu sacrifício, que o sangue era derramado, além do cheiro suave que subia a Deus, aquele sangue fazia assim, ó, cobria. E quando Deus olhava para o sangue derramado, o Senhor via o ato de fé, e o Senhor falava: eu perdoo meu filho, eu justifico, né? Porque o perdão só vem através do sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito. Mas irmãos, é aqui que o Senhor falou de uma forma muito forte a minha alma, algum tempo atrás, quando eu li essa palavra. Porque olha só, oferta foi entregue, Deus olhou, Deus se alegrou, o pecado foi coberto, o pecador foi justificado ali, por um tempo até o próximo sacrifício, né? Representando depois o sacrifício de Cristo, que seria perfeito, enfim. Mas tem uma coisa, irmãos, quando Deus acaba de respirar, de ver e de dizer tem culto, antes que isso acontecesse, o Senhor disse para Moisés o seguinte: Moisés, como eu sou Deus, eu resolvo as coisas antes delas acontecerem. Inclusive essa é uma aplicação daquele texto bíblico, onde a Bíblia diz assim, que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. A gente gosta muito de usar esse texto bíblico para quando a gente precisa de um carro, a gente precisa de um emprego, né? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então eu vou começar a chamar o meu carro como se já fosse. E funciona, viu, irmão? Funciona. Até meu casamento com a missionária Abigail foi desse jeito. Deus me ensinou esse princípio. Filipenses, a Bíblia diz assim: é Deus que opera em vós tanto querer quanto efetuar. Eu estava dizendo isso a um dos obreiros da nossa congregação esse dia. Quando você não sabe o caminho a seguir, primeira coisa que você tem que fazer é falar com Deus o seguinte: Senhor, qual é o desejo que o Senhor deseja que eu deseje? Bíblico, é Deus que opera em vós tanto querer quanto efetuar. Então a primeira coisa é: Senhor, coloca no meu coração o que o Senhor deseja que eu deseje. E aí o Senhor vai colocar no seu coração. E aí quando você orar, vai funcionar a oração, porque você vai dizer: Senhor, eu te agradeço por isso. E aí você começa a chamar as coisas que não são como se já fossem, e Deus fala: está de acordo com a minha vontade, então eu assino embaixo, está confirmado, vai chegar. E chega, irmãos, e chega. Guarde esse segredo. Aleluia. Confiar em Deus, crer na sua palavra e viver os princípios da palavra é coisa gloriosa. Mas vamos voltar para lá, porque senão eu vou acabar perdendo o fio da meada aqui. O Senhor diz o seguinte, chamando as coisas que não são como se já fossem, ele diz o seguinte: Moisés, só que tem algo. Depois que o sacrifício for feito, os sacerdotes vão ter 3 utensílios. Ele vai ter pá, está tudo no texto bíblico. Ele vai ter a pá, ele vai ter uma espátula e ele vai ter bacia. Algumas traduções falam caldeirinhas e assim por diante. Tem uma série de coisas aí. Mas eu queria que você, só para interagir um pouquinho, dissesse assim: pá, pode falar, pá, espátula, bacia. Deus fala o seguinte: o ofertante vai trazer a oferta, vai ser feito todo esse processo, vai queimar a oferta, mas depois, Moisés, diga para os sacerdotes que a cinza, que é o que sobra no processo de transformação, altar, fogo e oferta, vai gerar transformação da oferta. Mas transformação no quê? Cinza. E é importante considerar isso, irmãos, porque a cinza nesse contexto não representa o pecado. Apesar da oferta ser pelo pecado, a cinza representa uma oferta que foi aceita por Deus, que foi queimada no altar. Observe isso. Mas Deus, ele é específico, ele fala: Moisés, não pode ficar cinza no altar. O altar tem que estar limpo para o fogo continuar aceso. O altar tem que estar limpo para ter oferta nova. Então tem que tirar a cinza. E o Senhor dizia o seguinte: primeiro ponto, olha só que coisa gloriosa, irmãos. Pega a bacia, coloca do lado do altar, está tudo no texto bíblico. Pega a bacia, coloca do lado do altar, tem até um nome hebraico que eu não vou lembrar agora. Pega a pá,
tira o volume maior da cinza. Ó, irmãos, muitas vezes o Espírito de Deus chega na nossa vida, parece que chega com a pá, Eduardo, arrancando um monte de coisa, né? E aí o crente fica, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, vai devagar aí, Jesus. E o Senhor vai, calma, calma que eu estou limpando para o fogo queimar, vai ter oferta nova. Eu me lembro de um processo dificílimo que eu vivi, eu, minha esposa, minha família, irmãos. E no meio daquele processo onde eu não tinha força nem para chorar, Deus usou um pastor e falou assim para mim, ele bateu no meu mão e falou assim, pastor Marquinhos, fica tranquilo, Deus só está ajustando vocês. Eita palavra boa, aquela palavra entrou no meu coração e me fortaleceu, e de fato hoje quando eu olho, irmãos, e me lembro de todo aquele processo, eu falo, Deus estava ajustando e ajustando de maneira gloriosa. Mas às vezes para ajustar o crente, irmãos, Deus vem com a pá, sacerdote, e quando a pá bate para arrancar a cinza mesmo, pega a cinza, mas depois que arranca o volume maior, a Bíblia diz que o sacerdote tinha espátula para que era? Ele olhava lá dentro, o que era a cinza que estava ali, irmãos? Era resultado de madeira, gordura, ossos e carne do animal que estavam carbonizados. Então era uma cinza pegajosa, um negócio estranho ali, né? O sacerdote, depois que tirava a parte principal, mais pesada com a pá, ele vinha com a espátula, colocava a mão lá dentro, e aí ele fazia assim, ó, puxava, limpava, puxava, no cantinho, passava aquela espátula, arrancava tudo, limpava tudo direitinho. Aí ali naquele espaço limpo, vinha o sacerdote com a lenha novinha, colocava a lenha, o fogo que já estava aceso continuava ali queimando, a lenha estava colocada, o fogo estava colocado, e agora tudo estava pronto para uma oferta nova. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Irmãos, há tempos atrás, quando eu lia esta palavra, o Senhor disse ao meu coração de uma forma muito clara: eu tenho gente preciosa, aleluia, no meu rebanho, mas que não está conseguindo produzir nada, porque não deixa o meu espírito remover as cinzas. Está cheio de cinza, se apoia nas cinzas, se apoia no que já foi feito, no que já foi ofertado, e está adoecendo, porque eu preciso que o altar esteja limpo também das cinzas. Pastor, mas como assim? Por isso eu disse, uma aplicação bem simples. Irmãos, quanta gente boa na igreja que não consegue obedecer. Uma das principais coisas na vida do obreiro é a obediência. O obreiro que não obedece está com um problema sério. E às vezes o obreiro fica bravo, porque a gente dá uma bronca, irmãos, e fica querendo bater na gente, a gente vê isso. Mas irmãos, não adianta, o obreiro foi chamado para obediência, o obreiro foi chamado para servir. Mas quando o altar está cheio de cinza, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu já orei tantas horas, já fui tantos montes, quem é esse pastor aí para vir querer me? Eu vou fazer do jeito que eu gosto de fazer, do jeito que eu acho que tem que fazer, porque não, irmão, é cinza, porque você está olhando para trás e olhando para aquilo que já foi feito, e o Senhor nesta noite está falando, ei, deixa eu remover as cinzas, porque eu quero que você me ofereça algo novo. Aleluia. E o Senhor sente, irmãos, talvez eu esteja errando na palavra aqui, e me falta o vernáculo, me permitam gastar um pouquinho aqui, me falta o português, para expressar o que Deus sente. Então me permitam falar na simplicidade, Deus sente falta, que quando olha para nós, vê oferta nova, vê culto novo, vê glória a Deus, vê aleluia, vê línguas estranhas, vê mistérios novos na nossa vida. E muitas vezes a gente só está apoiado naquilo. Pastor, eu já dirigi tantas igrejas. Pastor, eu já sofri demais. Agora deixa essa molecada que está vindo aí, porque, crente, a Bíblia diz que os anciãos, os velhos, na sua velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes. Que assim? E o irmãozinho falando, meus irmãos, porque Jesus, aquele jeitinho gasto pelo tempo,
Mas irmãos, o velhinho estava ali, e eu falei, eita Jeová, olha onde o velhinho está, Senhor, que coisa gloriosa. Estava lá falando que Jesus é bom. Sabe por quê, irmão? Porque não está com cinza, que quem está com cinza fica em casa. Eu não tenho oportunidade, ninguém olha para mim. Mas quando o altar está limpo, o crente fala assim, Senhor, estou aqui, ó, pode mandar fogo, porque oferta vai ter. Aleluia. Manda fogo, Jeová, porque oferta não vai faltar. Os meus lábios não vão se calar. Quando a Bíblia diz, não haja silêncio em vós, isso se aplica a nós. Altar sem cinza tem glória a Deus, tem aleluia. E quando eu falo que Deus quer restaurar a sua igreja, irmãos, uma das coisas que o Senhor vai tirar de nós é este silêncio que muitas vezes nós adotamos. Às vezes lá na congregação eu falo, Jesus, o que está acontecendo hoje? Você luta de um lado, luta de outro, e o povo está assim, ó. Às vezes olhando para o relógio, só esperando você terminar o culto para ir comer um pastel ali depois que as irmãs preparam para a festa. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E o Senhor está dizendo, eu vou restaurar a minha igreja, eu vou restaurar o meu povo. Prepara a igreja, porque está vindo avivamento, está vindo derramamento do Espírito, está vindo derramamento de poder. Deus vai pegar o seu povo. Irmãos, tem gente se juntando. Eu vi uma notícia aí, que todas as linhas de ocultismo que tem no mundo, vão se reunir agora no final de outubro. Não sei se é verdade, também acredito que seja, porque faz sentido. E aquela pessoa está dizendo, vão se reunir todas as linhas e vão fazer uma invocação em conjunto, abrindo os portais para o inferno entrar. Mas o Senhor está olhando lá do céu e dizendo o seguinte, eles vão invocar o diabo, mas eu tenho a minha igreja que é sal da terra, é luz do mundo, e eu estou restaurando no meu povo o fervor do Espírito. Enquanto nós, o povo de Deus, estivermos aqui, o diabo não vai fazer acontecer não, irmãos. Ele faz os barulhinhos dele por aí, mas porque Deus está permitindo. Mas ele não vai fazer acontecer enquanto a igreja estiver aqui e o Espírito Santo estiver operando em nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Vamos terminar. A cinza era tirada com a pá, depois com a espátula, colocada na bacia do lado do altar. E aí o Senhor determina outra ordem. O Senhor fala assim, Moisés, fala para o sacerdote que ele vai colocar as roupas de linho. Na verdade ele tirava toda a estola sacerdotal e ele colocava só o calção de linho, a túnica de linho. Linho, a Bíblia diz que representa a justiça dos santos. Nesse contexto o linho fala da justiça de Cristo. Então sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando você tira a cinza do altar, na verdade, quando você permite o Espírito Santo limpar o altar, tirar toda a cinza, isso é um ato de justiça. Justiça não humana, mas justiça que vem pela fé. O sacerdote tirava aquela cinza, colocava do lado do altar, trocava suas roupas, ou melhor, ele trocava suas roupas para fazer esse trabalho. Tirava a cinza, colocava na bacia. Depois que tirava tudo, aí ele trocava novamente as suas roupas, tirava aquela roupa de linho, colocava outras vestes. A Bíblia usa esse termo, outras vestes, porque aí já não era mais necessário a ação sacerdotal específica com o ministério. Ele pegava aquela bacia e a Bíblia diz o seguinte, olha só irmãos, como Deus, e aqui eu vou concluir essa breve meditação, e singela. O Senhor diz o seguinte, a cinza não vai ficar no altar, ela vai sair do altar, vai ficar do lado. Só o tempo do sacerdote trocar de roupa. Trocou de roupa, o sacerdote pegava a bacia, tirava do átrio, porque na verdade não estava nem no tabernáculo, estava no átrio exterior, né? Tirava do átrio, primeiro sai do altar, depois sai do lado do altar, depois sai do átrio ou do tabernáculo, conforme você preferir, e a ordem de Deus sai também fora do arraial. Aí, irmãos, lá ia o sacerdote com aquela bacia cheia de cinzas para o lado de fora do arraial. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, ele vai achar um lugar limpo, cerimonialmente, que não esteja contaminado, e vai colocar ali aquelas cinzas, vai ser depositada. Essas cinzas não eram usadas para mais nada. Tinha uma cinza que era usada, da bezerra vermelha, para a água da separação, está em Números 19, se não me falha a memória, mas já é outro assunto. Essa cinza, irmãos, vou repetir, para a gente encerrar, era tirada do altar, do lado do altar, do átrio, do arraial, e ficava lá fora, ficava do lado de fora.
E é interessante que a palavra tirar aí, shus, em hebraico, quer dizer o seguinte: romper. A raiz da palavra quer dizer romper. O Senhor está dizendo o seguinte: eu preciso que meu povo entenda que para eu operar coisa nova, tem que ter oferta nova. E para ter oferta nova, você tem que romper. Romper. Tira o coração do que já foi feito, porque já foi recebido. Pastor, que palavra é essa? Então eu não posso ter memória? Não, não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Todos nós temos memória, todos nós temos testemunho, mas eu não posso firmar o meu ministério naquilo que eu já fiz, porque o meu ministério está firmado na novidade de Cristo. Ainda que a palavra novidade de vida quer dizer atribuir qualidade nova àquilo que é velho, e tem toda uma significância isso daí, não vamos entrar nesse mérito nessa noite. Eu entendo que para eu viver coisa nova, eu tenho que ter oferta nova, e para eu ter oferta nova, minha vida, meu coração, minha mente não pode estar cheio de cinza, não. Quem aqui gosta de, só para os irmãos interagirem um pouquinho, meu tempo está se exiguindo, mas para os irmãos interagirem e não ficarem sonolentos, me digam uma coisa: quem aqui é bom para fazer churrasco, irmãos? Eu já trabalhei em churrascaria, quando fui trabalhar fora, mas pelo amor de Deus, sou muito ruim nesse negócio de churrasco. Eu sou bom só na hora de experimentar o mistério, mas fazer... Quem é bom no churrasco aqui? Aí, tem uns irmãos aí. Irmãos, quando o carvão se torna cinza, que ele começa a acabar, você tem que colocar mais carvão, sim ou não? Tem que colocar, se o churrasco não acabou, tem que colocar. Pastor, o que é isso? Só para exemplificar. Irmãos, é interessante que, se você não retirar a cinza que está ali na churrasqueira, quando você joga o carvão, se você não colocar com muito cuidado, quando o carvão bate ali, o que acontece com a cinza? Ela sobe. E ela faz o quê? Ela suja a carne, suja o churrasco. Aí é que está a questão, irmão. O Senhor está dizendo: eu quero oferta nova, mas não pode ter nenhuma contaminação aí não, daquilo que já foi feito. Tira a cinza, que eu vou operar coisas novas na sua vida. Quantos podem dizer amém? Eu vou terminar aqui, meus irmãos. Meu tempo se exiguiu, e eu ainda quero fazer oração. Eu já tenho a permissão do pastor. Eu quero perguntar no nome santo do Senhor Jesus: alguém nesta noite que quer deixar o Espírito Santo de Deus remover as cinzas da sua vida e vir para Jesus, que esteja afastado do Evangelho? Você que está em casa, também mande a mensagem pelo WhatsApp: eu quero ser renovado em Cristo. Se alguém está aqui nessa condição e quer nessa noite receber uma oração, dê um sinal com uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Alguém que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Alguém que esteja afastado e queira retornar nessa noite? Não há? Convido o povo de Deus a se colocar sobre os pés, por favor. Pastor, me dá um versículo para confirmar tudo isso que você falou. Lucas 14, 33. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A vida com o Senhor é vida com entrega, é vida com renúncia. E agora eu faço a última pergunta para nós orarmos ao Senhor e eu devolver o microfone ao anjo da igreja. Alguém nessa noite que ouviu essa palavra e de alguma maneira Deus falou ao seu coração e quer orar conosco? Vem aqui para a frente e nós vamos orar. Venha para cá, pode vir. Eu quero orar com você e por você em nome do Senhor Jesus. Venha para cá, em nome de Jesus. Nós vamos aguardar só alguns segundos e depois nós vamos orar, vindo os irmãos ou não. Não há? Que Deus a todos em Cristo abençoe. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Pai querido, eu entendo, Senhor, que muitas vezes a gente permite, meu Deus, como eu já permiti, Senhor eterno, que as cinzas se acumulassem no meu entendimento, no meu coração, impedindo, meu Deus, muitas vezes até mesmo a chama do Espírito queimar poderosamente. Nesta noite, Senhor, aquilo que me foi comunicado, eu compartilhei com os teus filhos. E eu te peço no nome de Jesus, que a tua palavra venha trazer, Senhor, força aos teus servos.
Meu Deus, e que aquilo que eu não posso fazer, porquanto apenas sou um homem, o teu Espírito que conhece todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, o teu Espírito que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o teu Espírito que é aquele que te glorificará até o final dos tempos. Senhor, que esse teu Espírito trabalhe na mente e no coração de cada um daqueles que ouviram aqui no templo e lá em seus lares esta palavra, e que haja, Senhor, uma restauração dos nossos ânimos, uma restauração das nossas forças espirituais, em nome do Senhor Jesus. Bem forte a igreja diz, amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.